Olá pessoal, tudo bem? Professora Giane Carvalho, da Unidade Curricular Ética e Sociedade. Vamos para mais um bloco de estudo. Desta vez nós vamos discutir cultura organizacional, primeira parte. O tema cultura organizacional requer que inicialmente nós façamos uma breve discussão sobre o que é cultura. Então, a gente pode dizer inicialmente que cultura é um termo que possui distintas formas de se conceituar. Então, a gente coloca inicialmente que o termo vem do latim colere, relativo a cultivar, culto, agricultura, habitar, e isso é interpretado no contexto das relações humanas. Na sociedade, nós ouvimos falar de vários termos relacionados à cultura, como, por exemplo, cultura política, cultura empresarial, cultura agrícola, cultura alimentar, cultura das artes, cultura popular, entre outros. Em meio à diversidade dessas definições, vamos ver alguns conceitos da área das ciências sociais. Cultura é uma preocupação contemporânea bem viva nos tempos atuais. É uma preocupação de compreensão do comportamento humano, das suas relações presentes e perspectivas futuras mediante desenvolvimentos marcados por contatos, trocas e conflitos. Nós somos o outro do outro, e com as avaliações centralizadoras de nossa cultura, colocamos em dúvida o reconhecimento das diferenças. Esse é um ponto que Conconi coloca, indicando que nós somos o que somos no contexto das relações. Então a gente vai aos poucos entendendo esse conceito. Por exemplo, Taylor, que é um clássico citado pelo antropólogo Laraia, ele vai dizer que a cultura se refere a um conjunto de crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem em determinada sociedade. Ou seja, esta definição engloba todas as capacidades de realização humana. Outro conceito, o modo de ver o mundo, as apreciações de ordem moral e valorativa, os diferentes comportamentos sociais e mesmo as posturas corporais são assim produtos de uma herança cultural, ou seja, o resultado da operação de uma determinada cultura. Esse é um ponto interessante que faz a relação com a questão da moral que nós estudamos nos primeiros blocos. A moral tem a ver com os costumes, e esses costumes estão relacionados com a cultura, que varia entre grupos, entre diferentes povos. Então, a gente vai perceber que isso tudo é fruto de construção social, e isso tudo tem a ver com questões da integração social. O Ribeiro complementa isso ao dizer que a cultura é o conjunto e a integração dos modos de fazer, agir, pensar desenvolvidos ou adotados por uma sociedade como solução para as necessidades da vida humana. Essas necessidades, pessoal, elas não são apenas materiais. As necessidades, elas também são colocadas no campo simbólico, no campo que a gente fala de cultura imaterial. Clifford Geertz é um antropólogo que também nos traz bastante subsídios para entender o conceito de cultura. Ele vai dizer que é composta de estruturas psicológicas por meio das quais os indivíduos ou grupos de indivíduos guiam seu comportamento em sociedade. E o Berg e Berg vão afirmar que a cultura também é apresentada pela linguagem como conduta imposta pela sociedade. A linguagem possui um universo de significados construídos como ação humana. Por fim, Bauman, mais contemporâneo, vai dizer que a cultura humana é um sistema de significação e uma de suas funções universalmente admitidas é ordenar o ambiente humano e padronizar as relações entre os homens. Veja que aqui tem um conceito que é de padronização das relações. Então, a antropologia ela se volta para essa padronização totalizante na sociedade. E aí a gente explica o conceito da cultura no sentido amplo. Por exemplo, a cultura ocidental. Quanta amplitude tem para se analisar a cultura ocidental, onde muitos inclusive fazem associação com a cultura do capitalismo, porque são hábitos colocados em ampla escala que cruza diferentes culturas, que são as subculturas ou até mesmo as contraculturas. Subcultura no sentido dos agrupamentos menores locais e contracultura que tem a ver com o movimento de resistência à macrocultura.
Outro ponto interessante trazido por Bergman e Luckmann é a questão de que o ser humano nasce como um animal inacabado, não plenamente maduro, e as fases do seu amadurecimento físico e neurológico já se dariam em contato com a sua cultura específica. Portanto, cultura não é algo natural e a única herança referenciada é a social, que é passada de geração para geração. E a totalidade dos padrões envolve conhecimentos, internalização de valores, costumes, crenças, ideologias, filosofias, papéis, práticas, fazeres, etc. Tudo isso se engloba dentro dessa totalidade. E nós temos, como eu falei antes, a cultura material e imaterial. Por exemplo, as igrejas, os museus, bibliotecas, obras de artes, vestimentas, utensílios e outras questões relacionadas à sobrevivência humana são culturas materiais. E a imaterial, que são os saberes, as tradições, técnicas, ritos, folclore, dança, culinária, que tem a ver com o aspecto simbólico. Então a gente coloca aqui algumas questões centralizadoras. A cultura ela é aprendida, e essa apreensão é feita de geração para geração, onde se mantém algumas tradições, renovam outras, e essa renovação tem a ver com a dinâmica da sociedade, que não é estática, ela está em constante mudança ao longo da história. Ela é simbólica porque traz significados subjetivos, psíquicos, impregnados na mente humana de diversas formas, com diversas representações. E ela é compartilhada entre os grupos, entre os povos, entre as nações, que envolve desde questões das micro-relações sociais a relações mais amplas. Um outro ponto é a relação da cultura com a antropologia. A antropologia é um campo de saber legítimo de estudo sobre as questões culturais, que está dentro do campo das ciências sociais. E ela vai estudar a abrangência das questões da cultura, dessa totalidade de padrões culturais. Os estudos antropológicos eles podem abarcar o ser biológico, social e cultural por algumas áreas, como por exemplo a antropologia física, que tem a ver com aspectos genéticos e biológicos do ser humano, a antropologia social, que é a organização social e política, parentesco, instituições sociais, a antropologia cultural, que envolve o sistema simbólico, religião, comportamento, e a arqueologia, condições de existência dos grupos humanos desaparecidos. Um outro conceito muito trabalhado dentro desse campo de estudos é a questão do etnocentrismo, que se refere às noções de centralidade cultural, uma noção que propicia o julgamento de uma certa superioridade cultural em relação a outra cultura. E nesse aspecto, o etnocentrismo leva ao preconceito. Por quê? Quando você centra a tua visão de mundo apenas nos teus valores, que você herdou desde pequeno, que você aprendeu dos seus pais, que você aprendeu na sua comunidade, a tendência é passar a considerar que aquela referência de valores construídos são as únicas verdadeiras. E muitas vezes o ser humano não está preparado para lidar com o diferente. E pode gerar atitudes discriminatórias e preconceituosas num processo de negação dessas diferenças. E para contrapor isso, nós temos um outro termo que é relativismo cultural, que busca respeitar a diversidade cultural e compreender que todas as culturas são legítimas num movimento de acolhimento. A posição do nós e outros se torna relativa. Assim como você pode relativizar a beleza de uma pessoa, você também pode relativizar a própria cultura. E quando você relativiza, você faz um esforço de se colocar no lugar do outro, de compreender por que as outras pessoas são diferentes, têm comportamentos diferentes e agem no mundo de uma forma com que você não age, e pensam também de uma maneira muito diferente. Um exemplo de etnocentrismo é a associação de nível de desenvolvimento cultural a uma suposta raça restrita ao ser biológico, com a visão de que culturas superiores derivariam de raças superiores e culturas inferiores derivariam de raças inferiores. Esse é um exemplo que se alargou por vários contextos e tempos históricos, no caso, a própria escravidão,
E o Brasil é fruto de uma sociedade escravocrata que considerou, infelizmente, culturas superiores umas em relação às outras. Por exemplo, a própria cultura africana, a raça negra é considerada como uma raça inferior, sendo que há um movimento que desconstrói o conceito de raça nesse sentido comparativo. Então fica aí a dica para a gente observar as culturas sob o ponto de vista do relativismo. E por fim, nós vamos falar da cultura brasileira, que é uma das mais diversificadas do mundo por conta da própria miscigenação étnica. E cada grupo étnico que habitou o Brasil trouxe suas heranças culturais que foram espalhadas por diversas regiões do Brasil, região sul, sudeste, centro-oeste, norte, nordeste, enfim. Temos diversas influências. Os povos indígenas, que são os habitantes originários deste país, colonos portugueses que chegaram no período das grandes navegações, entre outros imigrantes que foram chegando, alemães, italianos, enfim, a gente tem essa herança europeia também, africanos que foram trazidos como escravos, e juntamente a toda essa diversidade humana, houve influências, trocas, conflitos, mudanças, também uma variedade de comidas típicas, crenças, festas. Então tem aspectos conflitantes, negativos, e aspectos de heranças culturais interessantes. Um dos aspectos positivos em relação a essa miscigenação é abordado por Gilberto Freire, um autor brasileiro, autor do Casagrande Senzala, e sobre o aspecto da crítica social, nós temos Florestan Fernandes, um sociólogo brasileiro, que aponta todas as consequências em relação a esse modelo de sociedade escravocrata, todo o problema do racismo, da discriminação étnica racial. Então, ele faz uma crítica muito contundente sobre essa questão cultural no Brasil. E aqui eu trouxe algumas referências de alguns autores que abordam essa temática. E no próximo bloco nós já vamos fazer a relação da cultura com as organizações, contemplando então a ementa cultura organizacional. Espero que todos fiquem bem e até mais!